Está no ar mais um Fórum Jornal Rádio Regional de Palmital. Toda semana nós estamos aqui para falar sobre os mais variados temas. E hoje é uma data muito especial, porque nós estamos aqui para celebrar, juntamente com o João Carlos e com a Angélica, 50 anos de Eletrosom em Palmital. Vou começar pelo fundador da empresa. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, João Carlos. É um prazer recebê-los aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, o professor Deto. Prazer todo nosso estar aqui com vocês e para falar para a população de Palmital e toda a população que nos ouve. E realmente é um motivo de muita alegria completar 50 anos de funcionamento, de idade, de profissão e trabalho aqui para o povo de Palmital e região. É motivo de satisfação. E eu quero antecipadamente agradecer essa oportunidade que você está nos dando para divulgar essa nossa comemoração, essa nossa alegria. Também já passa a palavra para a Angélica também para saudar os nossos ouvintes que estão nos acompanhando. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, professor Deto? É com grande prazer que estamos aqui hoje, né, pai? Comemorando os 50 anos de Eletrosom Móveis, que faz parte de toda a nossa história familiar aí. E é um orgulho para mim, professor, ser convidada por você, que é um grande ídolo, né, para mim. Eu sempre falei que eu queria fazer geografia, né, pai? Quando eu fui prestar vestibular, por causa do professor Deto. Então, o professor Deto para mim é um ídolo. Então, eu agradeço muito pelo convite, professor. Mas aí eu já vou ter que adiantar uma coisa assim, porque esse encontro é memorável. É memorável. Começa que João Carlos da Silva foi meu professor lá no Horácio da Silva Leite, quando eu estava fazendo o ensino fundamental. Na época tinha estudos sociais e depois mudou para geografia. E o professor João Carlos foi meu professor, que eu tenho muitas boas recordações, com muito carinho. E a Angélica foi minha aluna, né, durante um bom tempo, no médio e no fundamental também. Exatamente. É uma corrente, né, uma escadinha. Começou lá e eu dei risada hoje, logo que a gente chegou, né, que eu cheguei primeiro e falei, oi, professor, tudo bem? Aí meu pai chegou, o professor Deto falou, oi, professor, tudo bem? Eu falei, que legal aqui, né? Então é uma corrente realmente. Já aproveita, até manda um abraço para Maria Ornélia, que deve estar nos acompanhando, né, que também foi minha professora e também irmã do João Carlos. Nós trabalhamos juntos. O João Carlos eu não tive a oportunidade de trabalhar juntos, mas com a Maria Ornélia eu trabalhei muitos anos lá do Adalgisa. Você que está nos acompanhando e quer fazer parte desse bate-papo, nós estamos nos 91.1 da Rádio Regional de Palmital, né? Já aproveitando, mandando um grande abraço para Adilson Zamarco, que já passou aqui pessoalmente para saudar e cumprimentar a Eletrosom por 50 anos. Se você quiser mandar mensagem pro Paulinho, 33511444, e o Paulinho passa pelo WhatsApp. Estamos pelo Facebook da Rádio Regional, link aberto, né? Você pode fazer igual a Marilena Souza, que está nos assistindo aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um abraço, Lena. E também pelo chat, né, do YouTube. Estamos pela internet, pelo canal do YouTube do Geornal. Pode entrar, mandar abraço, beijo, fique à vontade, que nós estamos aqui conectados para compartilhar essa história. O professor João Carlos, eu lembro uma vez, eu estava na 6ª série, o senhor chegou, ele conversando tal do seu trabalho, e aí o senhor mostrou as mãos, dizendo assim, olha só, porque além de dar aula aqui, eu tenho uma loja lá que conserto ferro, de passar, vendo antena, né? Eu tenho 2 jornadas de trabalho. E na época, mais ou menos 25, 26 anos de idade, já era a Eletrosom. Como que deu a ideia de paralelamente à escola, à educação, né, trabalhar e ter uma loja para atender a população palmitalense? Na verdade, o professor, eu fiz um cursinho, um Instituto Universal Brasileiro. Foi o primeiro pega, né? Daí eu aprendi a consertar fio de ferro, aprendi a consertar batedeira, ventilador, né? Era o meu carro-chefe na época, consertava. E depois nós introduzimos na nossa lojinha som automotivo, né? Comecei a fazer um som, um carro em outro, e aproveitava, vendia disco, né? Disco, aqueles LP, né? Compacto simples, duplo, né? E toca fita de carro. Para quem está ouvindo sabe do que eu vou falar. Tinha o antigo TKR, é o que ele mais vendia na época, o TKR cara preta, e eu vendia muito.
E eu comecei aí. Aí começamos, então, a mexer com o eletro. E como era som automotivo também, então ficou eletro de concerto, né? Que eu consertava, e som, que era de som automotivo. Por isso que originou aí o eletrosom. E hoje o eletrosom está sendo conhecido e agora mais divulgado ainda por essa oportunidade que você está nos dando. A Angélica, obviamente, que não pegou a fase da eletrosom, porque ela é bem mais jovem, né, do que a empresa. Mas começou a vivenciar quando a eletrosom já estava na Dr. Geraldo Coelho, com uma estrutura bem mais ampla. Exatamente, professor. Eu lembro, assim, alguns lapsos, assim, que, na verdade, a Eletrosom Móveis, que foi criado os móveis, foi em 1996, é isso, pai? Uhum. Eu sou de 89, então aí eu tinha 6 para 7 anos. Então eu lembro, assim, da última loja que foi ali na 7 de setembro, do lado do Posto Usina. Então até ali eu lembro um pouquinho, sabe, de como era. Mas tiveram outros lugares anteriormente que eu não lembro. Então eu sou mais da Eletrosom Móveis, e a parte da Eletrosom vou deixar mais para o meu pai falar, que eu não lembro muito bem. Mas eu lembro, assim, perfeitamente a parte de som automotivo, a parte de chave, que o senhor fazia chave também, né, cópia de chave. E eu lembro que a gente era pequena, eu e a Ângela, e a gente adorava ficar trocando as chavinhas de lugar para depois ficar difícil para eles acharem. Então eu lembro perfeitamente disso. Então fez parte da minha história também. Essa semana a gente publicou, na verdade semana passada, um vídeo contando, né, as mudanças da rua Dr. Geraldo Coelho. Mas aí, para fazer a menção à eletrosom, a gente foi buscar lá uma foto onde a Angélica falou, né, ao lado ali do Posto Usina, né, 2 portinhas, né, uma porta que os carros eram colocados, né, imagina, tem até um escorte na fotografia que provavelmente deveria estar colocando o som. Sim. E ao lado era o balcão onde fazia o atendimento ao público. Naquela época, quantas pessoas trabalhavam? Tinha mais alguém? Era tudo nas suas mãos? Era eu e o Djalma Santos, irmão do Pimenta. O Djalminha, não sei se você conhece. Trabalha na CEAGESP, né? Trabalha na CEAGESP, não sei se aposentou. É irmão do Gilmar, cara. Gilmar, do Pimenta, né? Era eu e ele que trabalhava na época lá. Mas o início mesmo foi lá do lado do Bar Bandeirantes, onde começou mesmo, foi lá. Daí mudamos, onde hoje é a Magazine Luiza ali, né? Que antigamente era o Bar do Borto Bottega, né? E era o Bar Borto Bottega, depois nós, né? Eletrosom, e daí tinha o salão da cabeleireira Edione Senatori. Então nós estávamos nós 3 ali, Bottega, nós e a Edione. Na Manuel Leão Rego ou na Geraldo Coelho? Na Manuel Leão Rego, descendo, né? E daí lá ficamos vários anos lá. Daí então que eu tinha um sócio, né? Tivemos que desfazer a sociedade e fui para 7 de setembro. Lá na 7 de setembro, onde que a Angélica já... de trocar chaves. Trocava as chaves para me dificultar achar a chave, né? Para fazer as cópias. E lá ficamos. Lá ficamos tempo na 7 de setembro, onde que de som automotivo e concerto de eletro, já começamos a entrar na área de instalação de antenas parabólicas, né? Antena em residências. Daí que começou a mudar as coisas, né? E foi até 1996. Daí que nós compramos o terreno do Garrigós, família Garrigós, e começamos a construir. E daí foi a batalha, né? Eu aposentei da escola, que eu dei aula, e já fazem 28 anos que sou aposentado da escola. E nesses 28 anos que começou a crescer a empresa e graças a Deus, aí faz 10 anos que eu estou passando o bastão para as meninas, né? E elas estão se saindo muito bem, melhor que eu, porque ela é mais... Eu tenho um bom professor, né, professor? Eu tenho um bom professor em casa, né? Então não tem como... Ela é mais expansiva, ela é mais comunicativa, né? E na realidade, professor, a gente tem que estar com o pé no chão no sentido, a gente tem que entender que a gente está envelhecendo, né? A gente tem que entender que o nosso tempo já está indo, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que só passar as experiências para ela, que tem mais disposição,
que ela está mais atualizada, né, em termos de informática, em termos de tecnologia, e a gente fica na retaguarda, né, só assistindo. É a parte melhor que eu acho. Eu vou aproveitar esse gancho, né? Porque eu acompanho, né, a Angélica, a Eletrosom nas redes sociais, e eu vejo que a Angélica, ela é muito interativa, né? Inclusive essa semana, né, do sorteio das casas populares, ela fez uma postagem marcando presença, até para dizer pro pessoal que recebeu uma casa nova. Exato. Você tem uma casa, eu tenho móveis, sala, cozinha, Vamos lá. Então É uma parceria, né, então, professor? como que funciona também esse outro lado da Angélica, aproveitando as mídias sociais para mostrar o que a loja tem para oferecer? Bom, professor, eu acho que as mídias sociais têm um papel fundamental hoje na venda, né? Hoje a gente abre o Instagram, que é um veículo assim muito importante, TikTok, e ali tem gente vendendo o tempo todo. Seja roupa, seja cabelo, seja maquiagem, seja serviço, o que for. Então, as mídias sociais é uma forma de você entrar de uma forma muito rápida na casa do cliente, né? Antigamente, eu ainda sou dessa época, né, pai, que a gente fazia panfleto. Então, a gente panfletava na casa dos clientes. A gente montava um panfleto por mês, pagava alguém para distribuir esses panfletos. E os panfletos entregavam um em cada casa. Então, essa foi uma época muito marcante. Hoje, a gente já não utiliza essa forma. Até porque, por meio ambiente e tudo mais, a gente já entendeu que isso suja, que isso vai para o lixo, que isso não tem o porquê, sendo que a gente tem uma outra forma de divulgação, isso, exatamente, uma outra forma de divulgação. Eu não sabia que eu tinha esse dom de falar em mídias sociais, falar em rádio. Até eu brinco com o Zamarco vai falar comigo sempre. Ele fala: nossa, Angélica, tem que colocar a primeira gravação sua e a de hoje. Falou: Zamarco, fui obrigada a fazer e hoje eu tô gostando dessa história. Então, pra mim é muito didático, muito dinâmico, sabe? Fazer pra mim hoje já não é mais obrigação, estar aqui já não me deixa mais com a perna tremendo. Isso pra mim tá sendo muito, muito prático, faz parte do meu dia a dia, faz parte do meu trabalho. Eu desempenho esse trabalho da melhor forma possível, eu gosto do que eu faço, eu gosto dos meus clientes chegarem e eu abraçar eles, falar: ô, dona Maria, oi, dona Josefa, oi, dona... Eu adoro fazer o que eu faço. Foi um dote, eu acho, hereditário aí que eu tive, mas que eu nunca imaginei que eu fosse. Que eu sempre fui uma pessoa mais reservada, sempre fui uma pessoa na minha. E há 11 anos eu tô em Palmital e hoje eu digo que eu amo o que eu faço. Eletrosom Móveis hoje, para mim, é o meu acordar e o meu dormir, né? Eu não vou trabalhar obrigada, muito pelo contrário. Eu tenho uma grande satisfação de acordar e ir trabalhar. Os nossos colaboradores também, professor, que são peças-chaves, que são pessoas que seguram ali na minha mão e estão junto comigo, sempre caminhando de uma forma sempre parceira, sabe? Então, eu tenho uma equipe que é sensacional. Todos os meus colaboradores, tem colaboradores de 25 anos, né? Que me viram crescer, e isso é muito legal, essa troca, porque não só me viram crescer, como me ensinaram a fazer o que eu faço, né? Então, eles são meus professores também. E sem eles, nada daquilo lá estaria caminhando, né? Então, eu sou muito grata por todos esses colaboradores. E eles me ensinaram muito também dessa parte de mídia social. E hoje eu brinco, né? Às vezes a gente tá fazendo alguma coisa, eu olho para um colaborador ou para outro e falo assim: viu, dá risada, senão vão achar que eu tô te forçando a fazer. Porque eu sou muito da risada, né? Às vezes a pessoa olha para mim e eu tô sorrindo. Então, é uma coisa muito espontânea minha. Eu adoro o que eu faço, tanto na empresa, essa parte das mídias sociais. Como o senhor citou das casas da CDHU, que é muito interessante. Foram sorteadas 160 e poucas casas. Então, são 160 e poucas famílias em Palmital de casa nova. E, assim, é o lar da pessoa, né? Eu costumo dizer que a gente não simplesmente vende móveis ou vende um eletro. A gente vende sonhos, né? Às vezes, uma vida inteira, uma pessoa ali que trabalhou, ralou, ela tem o sonho de ter o sofá que ela sempre quis, ou ela teve o sonho de ter a cama, ou aquele quarto todo mobiliado. Às vezes ela não tinha uma condição anterior, agora ela tem. Então, eu sempre falo que a Eletrosom Móveis a gente entrega, eu não falo vender, a gente entrega sonhos. E para mim isso é muito gratificante. E é o legado que meu pai deixou. O pessoal da Eletrosom tá acompanhando aqui. O pessoal tá na ativa. Pode mandar um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal que tá acompanhando a gente. E mais uma vez eu friso, né, pai? Sem eles, nada disso poderia acontecer. Vocês são peça-chave, vocês são fundamentais pra gente. E a gente é uma união, a gente tá de mão dada um no outro. E é uma família.
Minha prima Roberta Marsola está acompanhando também. Boa tarde, muito obrigado. A Angélica falou a questão dessa nova tecnologia que talvez você tenha um pouquinho de dificuldade para fazer o que ela faz, né? Com certeza, né? Aí, vamos voltar então no tempo. Você disse assim a respeito do que começou a vender antenas, né? Antenas parabólicas, aquelas que, né, gigantescas de quase 2 metros de raio. Como que isso muda se a gente pensar em termos da tecnologia, que hoje a pessoa está no celular assistindo alguma coisa e para assistir um programa de TV tinha que colocar um disco voador no telhado? E quantos desses você não colocou para levar o sinal das TVs até as famílias de Palmital? Então, professor, nós colocamos milhares de antenas, porque nós colocamos aqui em Palmital, instalávamos aqui em Palmital, Cândido Mota, Tarumã, Pedrinhas. Nós fomos instalar Rancharia, né? Ourinhos, Ipauçu, toda essa região a gente instalava antena. Tanto é que eu digo milhares e milhares de antenas, né? E o que a gente vê que a tecnologia é muito rápido, a mudança é tão rápido que as antenas hoje é lixo, né? Hoje não existe mais, hoje existem os aplicativos, né? Você paga um aplicativo R$20, R$30 por mês, você tem tudo em casa, né? É clandestino também esse aplicativo, mas o pessoal usa, e 100% usa, eu acho. Então é assim. Então é essa mudança que a tecnologia que é meio assim, agressivo, né? Se você não acompanha. E agora, o que eu queria destacar mesmo aqui, professor, eu queria lembrar e dar um destaque com todo carinho, com todo amor mesmo, é os nossos clientes. Nada disso que está acontecendo hoje, que aconteceu durante esses 50 anos, se não fossem os nossos clientes. Então, eu tenho uma gratidão imensa dos clientes. Inclusive, hoje eu estava conversando com a Angélica. Angélica, você percebeu que nós trabalhamos num tripé? Ela falou, qual, pai? Falei, nós trabalhamos com respeito ao nosso cliente em primeiro lugar. Nós respeitamos o cliente, nós fazemos de tudo para o cliente. Até hoje, nós não temos nenhuma ação no fórum lá que se trata com o cliente, nós não temos esse tipo de coisa. Que quando alguma coisa que acontece, se alguém tiver que ter prejuízo na negociação, somos nós nunca deixamos nossos clientes no prejuízo. Então, o nosso primeiro pé desse tripé seria esse respeito com o cliente, depois na honestidade. Nós procuramos ser o mais honesto possível com os nossos clientes, com os nossos colaboradores, que eles estão ouvindo, eles sabem do que eu estou falando, e com todas as pessoas que a gente se relaciona, a gente procura a honestidade em primeiro lugar. E depois o trabalho, né? Nada disso aconteceria também se não fosse esse trabalho, esse carinho, esse amor que a Angélica tem por tudo e eu também tenho, né? Então é esse tripé que fez com que a gente andasse tanto tempo, porque 50 anos, né, professor? 50 anos não é 2, 3 ou 5, 50 anos é uma vida, né? E eu tive muitos prazeres, tive muita sorte no negócio, que o Grupo Eletrosom, eu digo grupo porque nós chegamos numa fase que eu tive que opinar, ou eu aumentava número de lojas, filiais, ou eu investia em outra coisa, porque eu tinha que me mexer, né? Teria que seguir um caminho. Eu comecei a abrir loja, mas me faltou gente, né, para fazer isso, então nós inauguramos em Florínia e Salto Grande, mas não deu certo por falta de gente. Essa época ela não estava aí. Depois eu recuei em termos de abrir mais filiais e comecei então a investir em lavoura. Então hoje nós temos a Eletrosom Agrícola, que a parte comercial, a Angélica está sob coordenação e administração da Angélica, com a Anne, e eles me mandaram para a roça dentro. Eu estou na roça. Mas você nasceu na roça? Eu nasci na roça. Você para suas origens, então. Às vezes eu esqueço que ele é meu pai e meu patrão, né? Eu falo assim, viu, pai, não tá na hora de você ir pro sítio, não? Né, pai? Às vezes a gente começa a estorvar na loja, né, Miriam? Não, estorva. Mas é assim, então nós estamos com 3 lojas hoje, muito bem montada, e em Birarema, uma loja muito boa,
moderna, instalação tudo moderno. A Jéssica está nos ouvindo, um abraço a Oi, Jéssica, abração para você. Jéssica Amaro? Isso. Tá junto Muito aqui, obrigado, Jéssica. É nosso braço direito. Lá nós temos a Jéssica e temos a Beatriz, né, que é a nossas parceiras lá, elas que cuidam da loja lá, e eu quero aproveitar o momento para cumprimentar e parabenizar pelo trabalho que elas têm feito, né, desempenha lá na loja de Birarema. E também a nossa clientela de Birarema, que a gente investiu lá, professor, meio com receio, né? Mas está dando tudo muito certo, graças a Deus. E é isso que a nossa vida aí. Tá certo. Eu vou mandar um grande abraço para meu querido amigo Carlos Reis, que mandou umas fotos que o Paulinho vai jogar no ar daqui a pouquinho, depois os nossos colaboradores. Jéssica Amaro, obrigado, tá mandando beijos para vocês aí. Ana Beatriz Queiroz, obrigado também pelas mensagens, pelos aplausos. Douglas Escalada. Opa, se não estivesse vendo, né, professor? Meu Deus, hein? Abraço ao jornal e à família Eletrosom, João Carlos e Angélica. Júlia Gil. Ju. Orgulho de fazer parte dessa equipe, Eletrosom. Muito obrigado a você. Júlia cuida do nosso departamento jurídico, Departamento jurídico, Júlia. Nossa, fico muito... abraço, Ju. Muito obrigado. Fico feliz das mensagens que vocês estão recebendo aí, tá? Que bacana. Paulinho, vamos lá com os colaboradores do nosso Fórum Jornal, por favor, coloca aí na tela, por gentileza, e depois a gente vai com as fotos do Carlos Reis, se for possível você disponibilizar aí, ó, tá certo? Seletivo Organização Contábil, contabilidade digital completa para melhor atender a sua empresa. A equipe seletiva é capacitada para atender na área contábil, obrigações trabalhistas, assessoria empresarial e departamento fiscal. Fale com o Cleison, agende uma consulta pelos telefones, ó, 3351-5909, 99734-9087. Se você preferir, você pode ir pessoalmente ali, ó, Avenida Reginaldo Leão, 1202. Seletivo Organização Contábil. E a tua internet, tá legal? Como você tá assistindo a nossa programação? Como você tá jogando, mandando mensagem, e-mail, tal? Se você precisa de uma internet de qualidade, você precisa da Torre Forte. Ela tem um plano que cabe no seu bolso. O Wi-Fi é grátis, assim como a instalação. E tem uma coisa, se você mora na zona rural, a Torre Forte cobre 100% da zona rural de Palmital e Ibirarema. Inclusive Ibirarema com novas instalações, né? Novo prédio para atender os clientes de Ibirarema e de Alexandria, tá? Em Palmital, telefone 98206-4481. Em Ibirarema, 99896-7773. Se a torre é forte, a internet é poderosa. Eu estou conversando aqui com essa família Eletrosom que está celebrando em 2025 50 anos de história, de trabalho, de serviços à população de Palmital, tá? Paulinho, a gente consegue colocar as fotos na tela? Então tá, então enquanto você vai ajeitando aqui, eu vou enrolando aqui com as perguntas. Angélica, como que é assumir assim uma empresa que ela é familiar, né? Porque como você mesmo disse, você está presente com seu pai a todo tempo. Mas teoricamente você não buscou isso no primeiro momento, não era isso que você desejava fazer como muito profissional. Pelo contrário, professor. E como que deu essa virada de chave que você assumiu essa responsabilidade de comandar uma empresa familiar? Eu sou formada em secretariado executivo trilingüe, né? Então meu sonho desde eu saí de Palmital com 15 anos, fui morar na Índia, né? Sempre quis morar fora, nunca quis morar em Palmital, né? Quando a gente é jovem, a gente tem outros pensamentos, outras, né? A gente almeja algumas coisas. E aí eu fui embora e num certo momento eu achei que eu precisava de colo, eu precisava voltar. Então eu tava profissionalmente falando, eu tava crescendo, tava alçando voos aí, tava trabalhando em Brasília, tava bem. Mas psicologicamente eu precisava de colo. Então foi a hora que eu achei que eu tinha que voltar. E foi muito engraçado, porque nesse dia que eu precisei de colo, eu liguei pro meu pai e falei: pai, eu nunca esqueço desse dia. Eu falei: eu posso abandonar tudo? Posso voltar para sua casa? E ele falou: minha filha, sua cama e seu quarto sempre estarão aqui para você. E nesse dia, nunca me esqueço, eu tinha o meu carro lá, eu coloquei o que coube no meu carro.
Nesse dia, o que coube, roupa, o que coube de tudo que eu tinha construído lá, eu coloquei no meu carro, e o que não coube ficou em Brasília. E eu cheguei aqui totalmente, assim, psicologicamente abalada por tudo que eu vivi lá, enfim, né? E cheguei aqui, com uma semana eu já estava na empresa. Mas tudo aquilo para mim era novo, né? Eu não entendi o que era uma madeira, eu não entendi o que era um colchão, eu não entendi o que era nada daquilo. Para mim era tudo muito novo, para mim era um monstro de 7 cabeças. Que ano foi isso? Isso faz 10 anos, em 2015, né? Então foi muito assustadora a minha vinda. Por quê, professor? Porque eu não tinha uma outra opção. A opção eu tinha tido. Agora eu tinha que fazer dar certo essa opção. Eu não podia olhar para meu pai e falar: pai, obrigada aí por me receber, agora eu vou para outro lugar, depois se der errado eu volto de novo. Eu não tinha essa opção, eu tinha que dar certo. E então eu agarrei com todas as forças. Não foi fácil, só que a minha sorte é que eu tinha o meu professor lá em cima, né? Então era só subir as escadas, o meu pai estava lá em cima. Então, por inúmeras, incontáveis, eu diria: pai, tenho uma dúvida, como eu ajo nessa situação? O pai, o que eu faço agora? O pai. Então eu tenho a sorte, agradeço a Deus todos os dias pelo meu pai, não somente meu pai, como meu patrão, como meu professor, como meu amigo, tá lá em cima. Então, o escritório dele é lá em cima. Então, é só subir as escadas e falar assim: pai, como que eu ajo nessa situação? E, assim, claro que com o tempo, as experiências, né, isso tudo vai mudando, a gente vai tomando frente dos negócios, vai participando, e ele também foi soltando as rédeas com o passar desse tempo, né? Conforme eu fui aprendendo, ele foi soltando essas rédeas. Mas, assim, até hoje, eu muitas vezes ligo: pai, como que eu faço nessa situação? E agradeço ao meu pai. Meu pai é meu professor, meu pai é meu amigo, meu pai é meu patrão, meu pai é tudo, né? Meu pai e minha mãe são tudo pra mim. Mas, profissionalmente, meu pai é meu guia. Meu pai que me ensinou a ser a Angélica comerciante. Isso eu tenho muito dele, porque ser comerciante não é qualquer um que né? Tem que ter esse tino de comércio, esse tino de carisma, esse tino. E eu aprendi a ser como... Aprendi não, eu acho que eu sempre fui muito parecida com ele, então eu tenho só aprimorado. Mas foi essa a minha sorte. Mas eu fiz dar certo, professor. Não era realmente o que eu queria, não era o que eu tinha planejado, não era o que eu estudei, mas hoje é o que eu amo, é o que eu quero fazer pro resto da vida. Legal. O Edivaldo, da rua Pedro Elias, está parabenizando. Seu Edivaldo. Obrigada, seu Edivaldo. Um abraço. Nosso clientão, seu Edivaldo. Faz dias que o senhor não aparece. Falando isso, Edivaldo, vai tomar um cafezinho comigo. Camila Magrinelli também com a gente. Muito obrigado. Obrigada. O Paulinho vai colocar umas fotos, aí eu vou deixar vocês na liberdade para vocês comentarem do que se trata, qual que é o contexto, tá? Fiquem à vontade. Paulinho, vamos lá? Foi quando o senhor foi homenageado os comerciantes mais antigos de Palmital, ano retrasado, acho, não foi? Lá na praça. Foi o senhor e o Piva, né? Isso, foi no final de ano, né? E nós somos homenageados como comerciante de Palmital, né? Dos mais antigos, né? Dos mais antigos. O senhor e o Daniel. Da Autoelétrica Piva. Daí lá nós contamos uma história, né? Foi uma história legal que ele quis saber, a pergunta dele na época foi que ele queria saber como é que foi o meu começo, né? O que eu poderia dizer? Daí eu disse que eu comecei na merda, né? Mas eu não quero terminar do jeito que eu comecei, porque eu comecei na merda. O meu primeiro serviço foi juntar esterco de gado para vender. Eu vendi pro seu Morantão, seu Aparecido Morante, né? Quando a gente morava no sítio. Então, o primeiro dinheiro que eu vi, primeiras economias minhas, foi a economia de merda. Então, eu sempre comento: eu comecei na merda, mas não quero terminar na merda. Então, foi uma história contada lá nesse local aí. Esse dia foi da homenagem. A Angélica tá falando, né? Pra variar, eu quase não gosto de falar, né? É o Pereira? O Pereira tá presente. O tio Ângelo, do sindicato. Meu marido falou um pouquinho. O Douglas adora falar em público, né? Mentira, não gosta muito não, mas ele falou esses dias. Luiz Gustavo, nosso prefeito. Um abraço, Luiz Gustavo. Pereira, o Ângelo. Minha mãe. A Dinha fala? A Dinha então quer? Não, a Dinha não fala. Fizeram a Dinha falar, mas a Dinha não fala. Eu acho que ela falou: muito obrigado. Muito obrigada. Foi esse dia. Mas tá que legal. Foi mesmo. Ô, Angélica, e hoje
por exemplo, não tem como negar que, do mesmo jeito que você usa a internet para vender, existem as lojas virtuais espalhadas, né, por todas as redes, que são concorrentes diretos. Perfeito. E como que fazer para atender a um público que, de repente, grandes empresas que também podem entrar dentro dos lares estão oferecendo a mesma geladeira, o mesmo fogão que você tem por um preço mais em conta? Como lidar com esse embate comercial? Isso é um desafio, né, professor? Porque a tecnologia tem entrado na casa das pessoas cada dia mais, né? De uma forma mais rápida, mais atraente. Então, assim, eu diria que é uma concorrência desleal, mas de uma outra forma eu consigo visualizar. Por quê? Porque ninguém trabalha da forma que eu trabalho. E eu bato no peito. A gente tem produto de qualidade, a nossa entrega é a mais rápida do Brasil e eu bato o peito. Quero ver quem vai falar que não é. Esses dias um cliente falou, poxa, a sua entrega está sendo mais rápida que a do McDonald's. Falei, pô, que bom, então eu tô fazendo o serviço certo. Os nossos produtos, vamos falar da linha de móveis, são todos montados do padrão Eletrosom. A gente tem o Ney, que tá com a gente há 25 anos, e eu digo, a gente é muito agradecida ao Ney também, que ele é quem montou esse padrão de móveis Eletrosom, né? Então, todas as nossas gavetas são coladas, todos os parafusos que vêm da fábrica, a gente não utiliza esses parafusos, a gente compra parafusos mais resistentes, parafusos melhores. Enfim, toda a nossa qualidade de montagem é totalmente diferente daquela que você comprei numa internet direto. Então, eu bato no peito. Mas é o mesmo produto. Mas o produto que eu vendo vai ter durabilidade. O que comprar na internet não vai ter. Porque o meu trabalho é diferenciado. Então, a partir do momento que você vai na empresa, você compra, você é atendido pelas nossas vendedoras, que a gente tem a Juliana na Eletrosom, que está há 25 anos, a Daiane, que já está há 11 anos, a Daiane Antônia, que está há 11 anos, supervisora nossa de loja, que é a Daiane Campos, que está há 12 anos, tem a Laiane, que está há 3 anos, temos a Silvia no caixa, temos a Luzia na parte do caixa também, temos a Celi, que nos ajuda na organização, temos as meninas de Birarema, enfim, professor, o nosso atendimento é diferenciado. Então, você pisou na Eletrosom Móveis, você vai ser bem atendido. E você não vai ser bem atendido somente quando você compra. Você vai ser bem atendido se der algum problema na sua peça. Por exemplo, comprou uma geladeira na internet, deu problema? Se vira, coloca ela nas costas e vai levar ela para uma assistência técnica. Nós não, nós temos todo o diferencial, que é pegar a geladeira na casa do cliente, a gente encaminha essa geladeira onde tem que ser encaminhada. Às vezes é Piraju, às vezes é Assis, às vezes é Marília, enfim. Mas não deixamos o cliente sem a geladeira. Não deixamos o cliente sem geladeira. A gente empresta uma geladeira para o cliente. Então, a gente está todo o suporte. E o que é legal, não é igual casamento, não é somente nas horas felizes, é nas horas tristes também. Então, a gente é parceiro do nosso cliente. A gente está ali para auxiliar o nosso cliente no que ele precisa. Então, é uma concorrência desleal à internet? Talvez seja, mas eu não gosto de falar assim, porque eles nunca vão ser como a gente é. E eu bato no peito que não vão mesmo, eles não vão ganhar isso da gente. Então, o nosso atendimento é o nosso diferencial. E quem é cliente da Eletrosom Móveis sabe que a gente bate no peito, a gente não deixa cliente na mão, a gente faz o melhor que a gente puder fazer para os clientes, com certeza. Então, hoje eu brinco que eu não me preocupo tanto com a internet, porque a gente faz o nosso papel bem feito. A população de Palmital, a população de Assis compra muito com a gente, a população de Birarema, a população de Cajilomota, né, pai? Aqui da região, Ourinhos, inclusive amanhã Campos cedo Novos. Tem uma carga de Ourinhos, Campos Novos, Ribeirão do Sul. Então, a gente tem uma clientela, assim, muito fiel, e é legal que passa de geração para geração. Então, os pais compravam, os filhos compram, os netos estão comprando. Então, eles sabem do nosso trabalho, porque a geração do meu pai passou para mim, mas eu continuei batendo na tecla do produto de qualidade, da honestidade e tudo mais. Então, eu mantenho esse pilar que meu pai falou anteriormente, assim, muito à risca. E então a internet hoje eu vou deixar ela de lado. Ô João, aí você falou a questão de um projeto que você tentou de expandir para outras cidades, né? E aí você disse assim que ficou inviável por conta da falta de mão de obra, de gente para te ajudar nessa empreitada. Para quem está nos acompanhando aqui, de repente alguém está desempregado, alguém precisa de alguma coisa, qual que é a orientação que você passa ao longo desses 50 anos de vivência para alguém que quer buscar uma colocação no comércio, quer trabalhar como vendedor, como montador? O que uma pessoa precisa ter para poder não só ser contratado, mas manter o seu emprego de uma forma bacana?
Então, eu acho que a pessoa que o seu primeiro emprego, né, ela deve procurar o sindicato do comércio de Palmital, sempre está trazendo cursos em Palmital, sempre está trazendo, não é? Curso já teve curso de garçom, teve curso de vendedor, vários cursos. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que procurar é fazer alguns cursos. Então, para ele chegar com o currículo lá, eu fiz curso tal. Então, ele já vem meio direcionado, sabe? Já passou na frente de vários. Já passa na frente de vários. Agora, não é o suficiente a pessoa chegar lá e falar assim, eu domino bem o teclado do computador hoje, porque hoje todas as pessoas dominam o teclado do computador. Não é igual ao nosso tempo fazer a coisa de datilografia. Não é igual, né? É diferente. E ele adora a máquina dele de datilografia, eu tenho ainda minha máquina. E ele usa. Eu uso. Então, é diferente. A pessoa tem que procurar fazer alguma coisa para que a empresa pode buscar essa pessoa no mercado, né? E, infelizmente, por exemplo, se hoje eu precisar de um gerente de loja de imóveis, difícil, entendeu? É difícil achar, não é? Hoje é fácil de você achar alguém que mexe com a tecnologia, mas difícil achar alguém que saiba lidar com pessoas, né, pai? A mão de obra, lidar com pessoas, hoje em dia que é difícil. Tecnologia todo mundo mexe. Você posto. Você sabe mexer, sei. Mas o lidar com pessoas, né, o tete a tete. E outra, mudou muito. Hoje, o vendedor mesmo passou a ser o consultor de vendas. Que o vendedor hoje mesmo, antigamente ele ficava atrás do balcão, né? Esperando o cliente e fazia sua venda ali atrás do balcão. Hoje não, hoje tem que ser a internet, o celular. Então, cada vendedor nosso hoje tem o celular para buscar o cliente. Nós temos buscativa. Então nós temos 5 vendedoras, são 30 contatos no mínimo por dia. Nós temos contato com os clientes, no mínimo 130, 150, até 200 contatos por dia. Não dá para, né? Muitas pessoas não percebem isso, mas nós temos quase 200 contatos diário com a população da região toda, né? Mudou, não é vendedor mais. A forma de vender mudou. A forma de vender mudou. E tudo isso, as pessoas que procuram o trabalho, ela tem que entender que ela tem que se adequar, né? Isso aí. O triste, sabe qual a maior tristeza que eu vejo? Que às vezes a gente contrata uma pessoa, tá cheia de boa intenção, a gente coloca uma funcionária mais velha para ensinar, para dar todas as coordenadas para ela, chega daqui 60 dias, ela fala, não é isso que eu queria, e sai. Então eu tive despesa de funcionário para ensinar, tive despesa dela, né? Tudo. Mas isso acontece a maioria com pessoas mais jovens, né, pai? São as pessoas mais jovens que não são comprometidas. Eu, como acho vozão de toda essa juventude aí, eu dou o meu conselho, que seja mais comprometido. Né? O que a gente vê na juventude de hoje é meio falta, não são todos, é claro, que toda regra tem exceção, mas a falta de comprometimento é isso que a gente tem sentido. A Cecília Botega, isso é a verdade que hoje está difícil. Muitas pessoas só querem ganhar dinheiro, não querem trabalhar, né? E você fazendo parte de uma outra uma geração, né, que já lida melhor com esse grupo que não é tão distante da tua realidade como pessoa, né? Como profissional também. Você tem dificuldade quando abre uma vaga que você vai fazer a contratação? Ela é feita em parceria com seu pai ou você é a pessoa responsável pela contratação? Hoje, a maioria das partes eu que faço. Às vezes ele está presente ali, assim, mas não necessariamente precisaria do aval dele. Hoje meu pai é muito meu parceiro, né? Então, muita coisa, pai, o que você achou, tal. Mas se ele está, por exemplo, viajando, se ele não está aqui, não necessariamente precisaria. Mas o que eu percebo, professor, é que sabe aquela história de telhado de vidro, né? Então, as pessoas muitas vezes, quando a gente lança alguma vaga, alguma coisa, falam, não contrata quem é primeiro emprego, não contrata. Eu já abri seleções de emprego para primeiro emprego. Eu já abri seleção de emprego para jovens, eu já abri seleção de emprego para pessoas acima de 50. Então, enfim, a gente percebe realmente a falta de comprometimento do pessoal mais jovem. E isso impacta 100% na economia em Palmital hoje, porque eu percebo que tem muita vaga de emprego e está tendo muita rotatividade. Então, a gente percebe que as pessoas no mercado de trabalho hoje, essa faixa etária aí dos 18 até 28, 27 anos aí, não permanecem tanto tempo quanto
antigamente ficava, né? As pessoas antigamente ficavam por anos no mesmo serviço, cresciam dentro da empresa. Então a gente percebe isso. E às vezes as pessoas jogam no telhado de vidro, né? Pô, mas vocês não contratam. A gente já fez essa experiência, a gente tenta da melhor forma possível, mas está faltando esse comprometimento com o pessoal dessa faixa etária. E eu brinco que é a faixa etária abaixo de mim, porque ainda da minha faixa etária para cima ainda desenvolve. Mas uma faixa etária abaixo de mim tá faltando esse comprometimento. Claro que lembrando que não são todos, né? Toda regra tem sua exceção. A gente tem funcionários mais jovens que eu lá na empresa, que são uma graça, né, pai? A gente tem o Guilherme da parte do depósito, tem o Wesley da parte do depósito, que é mais novo também, temos a Laiane, que é mais nova também, né? E a Beatriz, enfim, temos várias pessoas mais jovens que eu e são realmente comprometidas. Então, toda regra tem sua exceção. Mas a gente também tem os mais velhos ali, o Ney, o Itamar, o Leandro, a Juliana, a Daiane, enfim. A gente tem o pessoal ali que realmente é bem comprometido. Então, eu acho, professor, que nessa faixa etária abaixo de mim realmente está faltando comprometimento, seria a palavra. E a ideia deles procurarem o Sindicato do Comércio é uma boa ideia, porque eu sei que o Sindicato do Comércio está aberto para trazer cursos. Sim, trazer, inclusive né? A prefeitura, né, pai? O pessoal do Cidadão lá, Tem o Sebrae. Tem o Sebrae, o Pablo da prefeitura mesmo, da Central do Cidadão, Isso, foi várias vezes com a gente trocar ideia do que estava faltando de curso e tudo mais. Então o pessoal tá aí de braços abertos, só falta chegar e dar um abraço, então, né? As pessoas que precisam do emprego têm que procurar esses meios, né? A própria ETEC nossa também, ela acaba sendo um caminho valioso para que possa no futuro ter um emprego. Com certeza. Nós estamos com 50 minutos de conversa, né? Olha, a gente que tem bom. horário, uma aula, né, professor? Tem alguma coisa que vocês gostariam de deixar registrado para os seus colaboradores, para os seus clientes nesses 50 anos, para a gente estar encerrando essa entrevista? Vou começar pela Angélica, depois a gente encerra com o fundador da empresa. Bom, professor, eu queria agradecer ao senhor, em primeiro lugar, né? Que, como eu disse, o senhor foi realmente um ídolo para mim. Eu queria muito ter sido professora de geografia, né? Quando na época de vestibular e tudo mais, mas a vida me jogou para outro lado. E eu admiro muito o senhor e admirava muito quando o senhor dava aula. Então, agradecer por essa oportunidade. Quem diria que um dia eu estaria aqui sendo entrevistada pelo senhor, né? Bacana. Como a vida o mundo gira. E agradecer, eu vou até olhar para a câmera, que eu queria agradecer do fundo do meu coração aos nossos clientes. Eu costumo dizer que os nossos clientes não são apenas clientes, são nossos amigos, são nossos parceiros. Eles que estão aí com a gente, eles que fazem a Eletrosom, né? Eles que estão aí sempre com a gente unido e eu sou muito grata a eles. Eu tenho um carinho muito especial aos meus clientes. Todos, sabe? Em especial, a gente tem vários clientes muito antigos, tem clientes novos, mas assim, todos vocês, meu muito obrigada por essa parceria. E não posso de forma alguma deixar de agradecer aos nossos colaboradores, porque os nossos colaboradores, eles são os meus parceiros, né? Eles são as pessoas que estão ali de mão dada comigo. Não é fácil ter uma empresa hoje em dia, no mundo que a gente está hoje. E eles são meus companheiros. Então, agradecer aos meus colaboradores do fundo do meu coração, agradecer que sou muito grata a vocês e que sem vocês nada disso poderia acontecer. Então, sintam-se realmente como donos da Eletrosom, porque vocês são literalmente um pedacinho de cada um lá dentro daquela loja. Se não fosse vocês, nada disso poderia acontecer hoje. Então, eu sou muito grata a vocês, nossos colaboradores. E agora eu vou passar a palavra para o meu pai para fechar com chave de ouro tudo isso, né, pai? Que bom, obrigado por passar a palavra, mas você falou tudo. Mas eu também quero agradecer, primeiramente, Angélica, eu quero agradecer a Deus por esse momento, né? Agradecer a Deus por tudo que tem acontecido de bom na nossa vida e agradecer pelos nossos clientes, pela nossa família, minha esposa, minhas filhas. Agradecer meu amigo professor Deto, né? Que é amigo de muitos anos. E agradecer aos ouvintes, todos os ouvintes que estão acompanhando, eu quero agradecer cada um de vocês. E, ao mesmo tempo, eu quero colocar a Eletrosom, que viveu 50 anos,
mas eu quero que viva mais 50 na sua mão. Eu estou passando bastão para você. Emocionou? É muita emoção, né? Faz parte da entrevista, pode ficar à vontade. Travou um pouquinho. Tá bom. Mas eu quero passar para você que você continue, né? Com mais 50 anos, vivendo a honestidade que eu sempre destaquei, a honestidade, o trabalho, a sinceridade, né? E o respeito com todos que nos procuram e tal. Ontem mesmo eu estava com uma cliente, o professor, ele falou: João Carlos, sabe qual a primeira compra que eu fiz aqui? Foi um guarda-roupa. Sabe quanto tempo faz? É 35 anos. Aquilo me deixou com o peito estufado de alegria, de satisfação, porque aquilo mostrou que nós vendemos qualidade para ele, nós vendemos coisa boa, e eles ficou contente, satisfeito, e faz 30 anos, 35 anos que ele é nosso cliente. E quantos desses, né, nós temos? Então, quero agradecer tudo isso. Eu realmente não tenho palavra, me emocionei e não tenho palavra para agradecer todas as pessoas que eu gostaria de agradecer. Mas eu quero agradecer você, Dedo, que deu essa oportunidade para nós. Muito obrigado. O prazer foi meu. Deixa eu pegar aqui, ficou um monte sem eu ler aqui, ó. O Adilson Zamarco, parabéns aos parceiros da Eletrosom, Angélica e João Carlos, Rayane Vênega, muito obrigado, Sandra Tiengo, Sérgio Oliveira, Juliana Melo Ramos. Olha, muito obrigado a vocês. Quero agradecer meus queridos, né, professor João Carlos, minha aluna, né, Angélica. Foi uma honra, um privilégio termos vocês aqui na nossa entrevista. Vou pedir você que está nos assistindo, curta a nossa entrevista aqui, compartilhe o nosso vídeo, dá um joinha, não custa nada, tá? E muito obrigado pela audiência de vocês, né? Vamos nos despedindo, parabenizando a Eletrosom, né? 50 anos de história, 50 anos servindo a população de Palmital e região, né? Trazendo tudo que é de melhor em termos de eletrodoméstico para que você possa ter acesso aqui em Palmital, e obviamente a todos os colaboradores que fizerem e ainda fazem parte, né, dessa história e farão pelos próximos 50 anos, como foi dito aqui pelo João Carlos. Não podem me deixar não, porque ele já deixou um legado de mais 50, né, professor? Eu preciso de ajuda. Então, pessoal, muito obrigado, grande abraço. Obrigada. E até o próximo Fórum Jornal na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na Regional FM, estamos apresentando Rádio Notícias. Tô chegando grandão, o melhor imóvel está na mão, sua melhor opção, qualidade.